Marlon, será que esse monte de brasileiro vindo para o Paraguai não vai fazer com que a esquerda venha para o Paraguai? Galera, primeiro que já tem um viés político muito parecido com a esquerda aqui no Paraguai, mas vamos analisar isso um pouco melhor. Eu quero analisar dois pontos com vocês, tá? E é muito comum, né, quem é de extrema direita tratar a esquerda como um câncer. Afinal, já endividou o Brasil, já acabou com a educação do Brasil, já acabou com as famílias do Brasil, com a moral do Brasil, já, né, governo super endividado, moeda desvalorizada, jovens perdidos, destruiu tudo lá. Mas agora que eu já tomei um órgão, né, o que o câncer faz? Vou para outro, né? E isso é muito comum. E muita gente me pergunta, mas Marlon, será, cara? Porque assim, ó, se o Paraguai tá ali entre brigando com Portugal, né? Tá em terceiro lugar dos lugares que os brasileiros mais vão, imigram, investem, tiram dinheiro de dentro do Brasil. Será que não corre o risco, cara, da esquerda também começar a olhar para o Paraguai? E eu tenho duas visões bem claras sobre isso, tá? Vamos lá. A primeira visão que eu tenho é que a esquerda ela não é implementada. A esquerda não entra no poder por mérito próprio. Nunca entrou, tá? Porque a esquerda, ela é uma merda, tá? A esquerda é uma merda. Eles não conseguem defender nada, eles não conseguem fazer nada, eles não conseguem criar nada. Na área privada, se você pegar todos os políticos e todas as pessoas que têm viés de esquerda, não são grandes empresários, não são grande nada, a maioria dessas pessoas. Porque quem tem o viés de esquerda tem esse viés do vitimismo, do não vamos trabalhar muito, do não vamos conquistar, vou viver da minha arte, tá? E tendo em vista isso, é só a gente lembrar de como a esquerda entrou no Brasil. Quem aí está assistindo esse vídeo e lembra da primeira eleição do Lula? Eu acho que eu era muito novo na época para refletir sobre isso. Mas hoje eu compreendo, o meu avô era empreendedor, né? Meus tios também, sempre teve a transportadora, os caminhão, levava soja, etc e tal. Mas no Brasil, claramente, o Lula entrou não porque ele era bom, não porque ele era a melhor opção, porque o cara fala duas, três línguas, porque o cara é foda, porque ele tá no lugar certo. No Brasil, o Lula entrou porque a população passou muito tempo com a direita no poder. E a população ainda era muito pobre. A população ainda tinha necessidades básicas negadas. Entendeu? Então, geralmente, a esquerda só entra no poder porque a direita é muito ruim também. Porque a direita não faz a parte dela. Então, partindo desse princípio, eu acho que a esquerda não vem para o Paraguai por causa dos brasileiros que estão vindo. Mas eu acho que vai chegar um momento que, se a direita que está no poder do Paraguai há tanto tempo não combater a corrupção, não melhorar a vida da população em geral, não dar mais acesso, não dar mais condição a financiamentos bancários para ter a própria residência, para ter um carro melhor, para ter uma moto melhor, principalmente a parte da corrupção, né? Não melhorar a saúde pública, não dar mais acesso às pessoas, eu acho que vai chegar uma hora, como em toda nação que você pode estudar, a maioria das nações elas vão de um ponto ao outro, assim, o poder fica sempre andando, né, da esquerda. Hoje é direita e esquerda, eram outros tempos, outros países, eles falam de outras formas. Nos Estados Unidos é democrata e republicano, né? Então, eu acho que a maior medo que o paraguaio tem que ter da esquerda vir para o poder é que a maioria dos votos nos nossos países está na mão do pobre. Está na mão do pobre, tá? E assim como o Lula ganhou no Brasil, se o pessoal de direita não trabalhar, entendeu? Se não melhorar a vida do pobre durante muito tempo,
assim como no Brasil, vai chegar uma hora que mesmo o povo sendo tradicional, gostando de ter família, odiando a esquerda, vai chegar uma hora que o pobre vai se questionar e vai falar assim, cara, mas faz 30 anos que eu voto para a direita. A educação ainda está ruim, a corrupção ainda está comendo solta, a segurança está muito parecida. Então, o que bota a esquerda no poder é a direita. Porque quando a direita está comandando o país, ela também comete vários erros, também é corrupta, também não dá assistência a todos, né? Também não evolui. Então, ainda se a direita fosse aquele pai chato, mas que faz, por exemplo, eu fui criado pelo meu avô, ele era chato, não podia isso, não podia aquilo, não podia fumar, não podia ser viado, desculpa o jeito de falar, eu tô falando do jeito que meu avô falava, não podia, não podia, não podia. Mas ele administrava a casa, a gente tinha casa, tinha roupa, tinha comida, tinha escola. Então, a direita ela tinha que ser pelo menos um pai chato. Não, não pode, não pode, não pode, mas está aqui, ó. Pelo não poder, mas eu tenho um lado bom que eu te dou isso. Eu te dou segurança, eu te ajudo na saúde, eu isso, aquilo. E o Paraguai, ele tem um papel de Estado mínimo, que é muito interessante que a gente tem que pensar nisso. E que eu sempre falo que o Paraguai tem me tornado um cara mais de direita do que eu era, porque eu poderia falar que eu era de direita, mas eu não percebia que eu já tinha muitos viés, muita coisa da esquerda dentro de mim, e que eu comecei a repensar desde que eu vim para o Paraguai. Um bom exemplo é acostumar com essa ideia do libertário, do Estado mínimo, né? Por exemplo, o Corpo de Bombeiros aqui no Paraguai não é o Estado que banca, são as pessoas. Então você vai ver o Corpo de Bombeiros pedindo doações nos sinaleiros, entre outros lugares, porque o caminhão é comprado pela população, o fardamento, o combustível. Os bombeiros que trabalham lá não têm salário, são bombeiros voluntários, entendeu? Outras coisas, a maioria dos lugares aqui não tem água potável, então é um poço artesiano que alguém daquele bairro cuida daquele poço artesiano, ok? E ele cobra das outras pessoas do bairro para ceder essa água para eles. Então ele coloca lá o poço artesiano, coloca o dosador de cloro e é isso, sai muito mais barato, ok? Que mais? A gente falou da água potável, a gente falou dos bombeiros, a própria parte de que mais que é pelo bairro aqui, o recolhimento do lixo. A maioria dos lugares não é a prefeitura que recolhe, não é o município, não é o estado. Quem recolhe o lixo? Aquela vizinhança se reúne e contrata um terceirizado para recolher o lixo do lugar, tá? E quem não paga não tem um lixo recolhido, mas aí o que eu estava percebendo é que quem não paga começa a sofrer pressão dos vizinhos para pagar ou para se livrar do lixo, sabe? Então, assim, de bate-pronto, algumas coisas podem até parecer um absurdo, mas depois você tem que lembrar opa, mas eu não queria Estado mínimo, porque se o Estado cuidasse do bombeiros, ia acontecer o que acontece no Brasil. O caminhão que devia custar 200 mil reais, eles vão licitar e vão pagar 600 mil, porque tem que roubar um monte. Não é Estado mínimo? Poxa, então a Sanepar, que faz encanamento isso aquilo, contrata uma terceirizada, paga um monte de funcionário público bundão para ficar sentado sem fazer nada, e daí eu tenho que pagar 140 reais na água. Aqui eu pago 25 reais na água. Lá em Cascavel, por exemplo, é milionário, né, a cidade que eu moro no Brasil, é milionário o contrato de recolhimento de lixo. E aqui passa todo dia, só que quem paga somos nós, diretamente, é o nosso bairro, que paga um terceirizado, que o povo do bairro... Então, isso é muito complicado, porque você tem que voltar a ter um viés bem de direita, bem libertário aqui no Paraguai, tá? Então a gente falou primeira coisa que eu acho, quem coloca a esquerda no poder não são as pessoas, é a direita, porque as pessoas primeiro acreditam em todos os valores da direita,
Os caras que se dizem de direita vão lá, cagam o pau, entendeu? Erram, fazem uma merda, vai para a esquerda piora muito esta merda, porque é isso que acontece, entendeu? E aí, depois que o povo tá fudido e passando fome, igual a Venezuela, igual a Argentina, igual vai acontecer com o Brasil, fala assim, a merda da direita era menos merda. E aí volta para a direita, vão se passar vários anos na mão da direita, de novo os pobres, em algum momento vai ter um voto de protesto falando assim, mas, sabe? Então, eu acho que é isso. Agora, o segundo ponto que eu quero lembrar, quando a gente fala, será que se muitos brasileiros vierem para o Paraguai tende a ficar ruim o Brasil, igual o Brasil tende a virar um país de esquerda, é que o imigrante, no geral, não é um cara de esquerda. A pessoa que imigra, a pessoa que busca, a pessoa que empreende, a pessoa que faz, ele não tem um viés de esquerda, tá? Então, seja os meus clientes que são mais empresários, são mais aposentados, seja os clientes de um outro amigo meu que mexe com imigração, mas daí ele traz a pessoa mais humilde por conta do material e da precificação. Mesmo assim, eu percebo que os brasileiros que a gente encontra no dia a dia, nenhum é de esquerda. Nenhum tem viés de esquerda. Entendeu? Todos têm um jeito muito libertário, muito de direita de pensar. Então, em segundo ponto, eu acho que não pelos brasileiros e também não acho que o Paraguai é um país onde a esquerda olha e lambe os beiços. Por quê? A esquerda é um parasita. Ser de esquerda hoje, a pessoa que é de esquerda, ela tem algum problema. Ela é fraca, ela não aceita que o mundo é como ele é. Que o mundo é difícil, que nós temos que trabalhar bastante, que nós temos compromissos para com a sociedade, que não dá só para nascer e ter um monte de direito, porque quando você nasce e tem um monte de direito, você está escravizando outras pessoas para pagar esse direito, porque se você não paga, alguém está pagando. E aí, como o Paraguai tem um imposto muito baixo, como o Paraguai é um lugar muito pobre, como o Paraguai não tem uma extração de petróleo, não tem. Assim, eu acho que na visão da esquerda não é bom. Porque no Brasil há muita riqueza para ser extraída, assim como na Venezuela e em outros lugares. Então há petróleo, tem o povo do agro que vai continuar trabalhando igual um idiota, mesmo tomando paulada, mesmo sendo chamado de monstro, mesmo sendo chamado de nojento. O povo do agro vai continuar trabalhando. Ele vai continuar trabalhando, entendeu? Assim como a maioria das pessoas de direita, que são chamadas de machista, fascista, opressor, né? E burro também, porque vão continuar no Brasil e vão continuar trabalhando e vão continuar pagando altos impostos para que o Zezinho da esquerda trabalhe pouco, para que o Zezinho da esquerda bata a carguinha semanal dele e olha lá, para que o Zezinho da esquerda tenha o carguinho público dele ou seja sustentado pelo pai e pela mãe. Então, assim, tem muito boi mais gordo para a esquerda brigar. É muito melhor que eles briguem por bois que são mais gordos do que aqui no Paraguai. Porque o Paraguai, ele é um país que, diferentemente do Brasil, se o povo parar de trabalhar, acabou. O Brasil não. O Brasil tem extração de minério, o Brasil tem extração de petróleo, o Brasil tem um monte de estatal que dá dinheiro, entendeu? O Brasil gera muita riqueza mesmo sem o setor privado. O Paraguai não. O Paraguai, se as indústrias maquileiras saírem daqui, se o agro começar a ser prejudicado igual está sendo prejudicado no Brasil, já não é um lugar muito industrializado. Se o povo parar de trabalhar, que é o que está acontecendo no Brasil hoje, porque a esquerda falou para as pessoas que a gente não deve trabalhar tanto, que a gente tem que ser mais vagabundo, acabou o Paraguai.
e é 10% sobre o valor agregado, tá? Então, muito diferente do que hoje é 50%, 60% no Brasil. O governo kirchnerista na Argentina, se você conhece, nem vou falar, se vocês conhecem algum argentino, pede como são os impostos na Argentina. Por isso, a Argentina sempre foi a Argentina já foi um país muito rico. A Venezuela já foi um país muito rico. Então você não vê a esquerda lutando para entrar em um país muito pobre. Você vê a esquerda lutando para entrar em algum país mediano, ou pode ser até mediano com suas riquezas, que tem uma tendência a ser pobre, mas quando o país é pobre, a esquerda não liga para isso. Por quê? Porque são pessoas que na área privada não dão certo e precisam ter cargos políticos para ter a vida que eles têm. Se você pegar qualquer pessoa, o Haddad, a Dilma, o Lula, o Boulos, a Maria do Rosário, se você pegar qualquer pessoa que é de extrema esquerda, que são de partidos de esquerda no Brasil, e você estudar a vida particular dessas pessoas, você vai ver que nenhuma delas tem grandes conquistas, tem uma grande empresa, conseguiu chegar num cargo muito alto, ganhou muito dinheiro. A única forma que a esquerda consegue ter uma boa vida, a única forma que a Janja consegue viajar, entendeu? É dominando o poder, iludindo os pobres burros. É a única forma, entendeu? E aí, junto com os pobres burros, vem o voto do intelectual interesseiro. Quem que é o intelectual interesseiro? São os famosos professores, os artistas, as mídias de televisão, os grandes bancos, que não votam na esquerda porque concordam com o modelo de governança da esquerda. Eles votam na esquerda porque há interesse financeiro. Porque há interesse financeiro. Porque sabe que se a gente comanda a população pobre e burra para vocês, porque eu sou influencer, eu tatuo meu cu, eu tatuo minha cara, né? Eu continuo deixando a população burra, principalmente por meio da internet, para você continua ganhando e você continua me ajudando. Que é o que aconteceu com o Felipe Neto, com uma isenção de 14 milhões de imposto. Então, influências igual o Felipe Neto, a Anitta, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, artistas e influencers que mantêm-se no topo da visualização de vídeos, das músicas, os MC. Por que o Lula instituiu o Dia do Funk? Porque é uma troca, entendeu? Continue criando conteúdo para manter o povo ignorante. Eu continuo no poder, porque quem vota em mim é o ignorante. E eu retribuo esse poder te dando dinheiro, te dando Lei Rouanet, criando o Dia do Funk. De um jeito ou de outro, esse dinheiro. Então, e aí é legal, porque é um ciclo, porque aí é o povo burro que continua morando no Brasil, que paga alto imposto para o governo compra essa influência dessas autoridades, desses influencers, desses artistas, para esses artistas manter as pessoas burras, o burro vota no governo, o governo compra a influência. Vocês entendem? É um ciclo vicioso. E isso não existe aqui no Paraguai. Então a resposta definitiva para essa pergunta é: você acredita que muito brasileiro vindo para o Paraguai vai transformar o Paraguai num lugar de esquerda? Eu acho que não. Acho que o Paraguai, eles sabem muito bem quem eles são, sabem melhor do que o brasileiro, eles sabem quais são suas culturas, qual são a sua origem. Tanto que aqui eles não são chupa-pau de português, de espanhol, de japonês, de ucraniano, de toda. Olha no Brasil. Pensem em tudo que vocês conhecem no Brasil. Cadê as nossas origens, né? Cadê as origens mesmo do Brasil, as indígenas?
Você acha que em toda grande cidade tem uma estátua, tem uma referência ao povo indígena que estava no Brasil, que foi eles que descobriram o Brasil? As ruas, as praças, entendeu? Você sabe o que o Brasil é? O Brasil, ele sempre foi e ele continua sendo uma puta, porque você vai lá em Curitiba, tem a Praça do Japão, a Praça da Ucrânia, a Praça da Alemanha, a Praça da... Cadê a Praça dos Indígenas, que deveria ser a referência? E se tem é pequena, ninguém sabe que existe. Então, o Brasil é baba-ovo de europeu. Tanto que nas eleições, a gente tem que decidir se a gente vai babar ovo dos americanos, babar ovo do chinês, babar ovo dos europeus. O Brasil é baba-ovo. O Brasil nunca foi, e acho que eu vou morrer sem ver realmente ele defender os interesses próprios. Tá? Agora, que o Paraguai vai virar um país de esquerda, se acontecer, não vai ser por causa dos brasileiros. Vai ser porque a direita é muito ruim.